Vegapunk é o cientista mais inteligente do mundo, e ele já criou invenções incríveis, sendo uma das maiores delas os clones serafins. E pelo que tudo indica, existe um serafim secreto e lendário com uma missão muito importante. Então, se você quer saber sobre tudo isso e muito mais, então fica aqui comigo, que é isso que eu vou te mostrar agora. Fala galera, tudo bem com vocês? Eu sou o Gabriel e o arco de Egghead nos trouxe muitas coisas novas para o One Piece, como o clone humano de pessoas que já morreram, e pelo que tudo indica, um clone secreto de uma lenda do passado está em Egghead com a missão de proteger o centro de tudo. Mas é claro que a maior lenda de todas é você, que tem o poder de deixar o like no vídeo. Então eu peço para você deixar o seu like lendário e com isso então, vamos agora para o segredo do Vegapunk e sua criação secreta. Além de já ser um gênio e um cientista brilhante, Vegapunk também é usuário da Akuma no Mi perfeita para ele, a fruta do cérebro. A principal habilidade desta fruta é que ela permite o Vegapunk armazenar uma quantidade infinita de informações dentro do seu cérebro, permitindo ele aprender instantaneamente novos conhecimentos e lembrar deles a qualquer momento. Basicamente, tudo o que ele aprende é gravado imediatamente no seu cérebro, e ele nunca mais esquece. Porém, esta Akuma no Mi tem uma consequência terrível, que faz com que o cérebro e a cabeça do Vegapunk se expanda quanto mais ele aprende, o que, claro, causa vários problemas, já que ter uma cabeça normalmente grande pode se tornar muito inconveniente. Não adianta nada adquirir conhecimento se seu cérebro fica cada vez maior, limitando seu corpo físico. E no caso do Vegapunk, sua cabeça ficou tão grande que ele ficou quase do tamanho de um gigante. Então ele precisava fazer algo a respeito disso. Vegapunk então optou por resolver esse problema cortando seu cérebro e o armazenando em algum lugar de Egghead. E claro, ele não podia ficar sem cérebro, então para continuar usando seu corpo, ele criou uma antena capaz de criar ondas cerebrais que se conecta diretamente ao seu cérebro e instalou a antena em seu corpo principal, o que fez ele basicamente conseguir controlar um corpo que teve o seu cérebro arrancado, conectando seu corpo com seu cérebro real por meio de uma antena. Assim, ele pode controlar o seu corpo remotamente, que continua aprendendo e expandindo ainda mais o seu cérebro. Porém, no capítulo 1108 de One Piece, o corpo principal do Vegapunk acabou sendo morto pelo Gorosei Saturno e pelo Almirante Kizaru. E essa sua morte desencadeou a maior catástrofe possível para o governo mundial. Vegapunk programou um vídeo para ser exibido ao mundo inteiro assim que o seu corpo não estivesse mais vivo. Um vídeo que revelaria segredos chocantes sobre o governo mundial. Os tabus que o governo tenta esconder a todo custo simplesmente começaram a ser revelados para todos em uma transmissão universal. E esse simples plano do Vegapunk nos diz muita coisa sobre ele. A primeira delas é que Vegapunk sabia que iria morrer. A partir do momento que ele começou a estudar sobre o século perdido, ele já sabia que o governo mundial uma hora descobriria, e como sempre fez com todos que ousaram estudar sobre o passado, eles iriam atrás do cientista. É por saber disso que Vegapunk preparou esse vídeo revelando os segredos do governo mundial assim que o seu corpo não estivesse mais vivo. Então é por isso que eu falo que o Vegapunk não morreu de verdade, ele ainda continua vivo. Ele é o homem mais inteligente do mundo, e se ele conseguiu prever que morreria, então ele com certeza criou um plano para sobreviver e continuar vivo mesmo depois de perder o seu corpo. E a resposta para isso está justamente no seu cérebro. O corpo do Vegapunk que morreu era apenas um corpo sem cérebro. Ele era seu corpo real, mas o cérebro em que ele está conectado de longe pela antena não estava mais ali há muito tempo. Ele já foi separado do corpo e vive independente. Então no fim, Vegapunk continua vivo. Ele é o seu próprio cérebro.
Geralmente vemos em ficção científica o cérebro sendo retirado de um corpo para passar para outro, como uma forma de trocar de corpos. Vemos também vários cérebros sem corpos que mesmo assim ainda estão vivos, e até mesmo vemos casos em que o cérebro é tirado para ser instalado em um robô, trocando o corpo humano frágil por uma máquina de batalha. E na minha opinião, isso seria muito interessante se acontecesse com o Vegapunk, ele criando um corpo ciborgue, assim como Frank, para ser o seu novo corpo principal e se conectar com seu cérebro. E sinceramente eu não duvido nada disso. Mas então, se o Vegapunk está vivo porque o seu cérebro continua vivo, então onde pode estar o seu cérebro? E tivemos a resposta para isso no capítulo 1112. Ao entrar em Punk Records para tentar parar a transmissão do Vegapunk, o Gorosei Marcos Mars de repente se depara com algo que o deixa extremamente chocado. Um ser que não se abala com nada se assustou com o que viu. Mas o que realmente é interessante é que um som estava vindo daquela coisa, com uma onomatopeia aparecendo na cena. De início, essa onomatopeia se parecia com bolhas ou com algum tipo de líquido, mas pesquisando mais a fundo, eu descobri que esta mesma onomatopeia aparece nos humanos artificiais criados pela Germa. No capítulo 839, quando Sanji entra na sala e encontra os clones humanos dentro de cilindros com algum tipo de líquido para deixá-los vivos, esse líquido faz exatamente a mesma onomatopeia. E com isso então, aquela coisa que assustou o Gorosei Mars e que estava fazendo sons de bolhas, só pode ser o cérebro do Vegapunk que está dentro de algum recipiente coberto com um líquido para fazer com que ele continue funcionando, mesmo sem um corpo. E é simples entender por que o Mars ficou chocado ao ver isso. É porque mesmo para os Gorosei, ver um cérebro gigante e vivo na sua frente não é algo tão comum assim. Mas com isso, vem outra questão. Se o que ainda mantém o Vegapunk vivo é o seu cérebro, então com certeza o Vegapunk precisa protegê-lo com todas as suas forças. Afinal, é ali que está sua consciência e todo o seu conhecimento que ele acumulou durante toda a sua vida. O seu cérebro é a coisa mais importante que tem em Egghead. Além disso, se repararmos, Punk Records, onde o cérebro do Vegapunk está, tem a forma de uma casca de ovo. Se olharmos para o nome da ilha Egghead, ela significa literalmente cabeça de ovo. Então não seria surpreendente se o cérebro do Vegapunk representasse o embrião de algo que está por vir, uma metáfora para o nascimento. Então é óbvio que o Vegapunk, como sendo o homem mais inteligente do mundo, antecipou as ações do Gorosei e ele, portanto, deve ter planejado algo para proteger seu cérebro. Se o Oda desenhou no capítulo 839 a mesma onomatopeia nos clones do Germa em cubos de líquido, então por que não seria o mesmo aqui? Algo que sabemos desde o capítulo 1065 é que os Serafins, os clones mais poderosos que o Vegapunk já criou até hoje, também se regeneram em tanques com um líquido especial. Então, para proteger o cérebro do Vegapunk, ele com certeza criou um novo Serafim secreto, do qual apenas o Vegapunk sabia. Os Serafins são armas vivas construídas como clones dos Chichibukais, misturadas com o fator linhagem lunariano e ainda aumentadas com o sangue verde, que replica o poder de Akuma no Mi. E o Vegapunk conseguiu criá-los porque enquanto os Chichibukais trabalhavam para o governo, ele conseguiu amostras do fator linhagem de cada um deles. Então, com base nisso, é muito provável que o Vegapunk realmente tenha criado um Serafim secretamente e deixado ele para proteger seu cérebro caso alguma ameaça aparecesse. E a primeira possibilidade desse Serafim é justamente o Barba Negra. Barba Negra foi um Chichibukai por um pequeno período de tempo, o que permitiria o Vegapunk pegar seu fator linhagem para construir um clone. Além disso, não vimos nenhum Serafim do Barba Negra até agora, apesar dos Serafins da maioria dos Chichibukais já terem aparecido, tornando esta uma possibilidade real. O próximo é o Chichibukai que estava no posto antes do Bartolomeu Kuma.
No capítulo 1100, o Kuma revela que quando se tornou Shichibukai, ele apenas cobriu a vaga de um senhor da guerra antigo que foi derrotado pelo Ace, e ainda não sabemos quem é essa pessoa, mas o Oda não mencionaria um personagem tão importante como esse para não apresentá-lo, e a sua forma de aparecer na história talvez seja justamente como um clone serafim do Vegapunk. Mas então chegamos nos mais interessantes na minha opinião, e que mudaria One Piece completamente. O primeiro deles é o Serafim do Kaido. O Kaido, como revelado no capítulo 1007, já foi preso pela marinha e levado até o laboratório de Punk Hazard, onde o Vegapunk conseguiu extrair uma amostra do seu fator linhagem, permitindo com que ele até mesmo replicasse a sua Akuma no Mi. Então Vegapunk tem tudo o que é necessário para criar um clone do Kaido extremamente obediente a ele. Se Vegapunk guardou esse fator linhagem e criou um serafim do Kaido, ele seria perfeito para proteger seu cérebro. Afinal, Kaido é um dos seres mais poderosos do mundo, e ele ainda teria o fator lunariano, aumentando ainda mais todos os seus atributos, se tornando uma arma viva. Mas a próxima possibilidade é o próprio Rox de Shebeck. Após God Valley, Rox simplesmente sumiu. Sengoku nos revela que ele foi morto, mas se isso realmente for verdade, não sabemos nem o que aconteceu com seu corpo. Se de alguma forma seu corpo foi levado pela marinha, tem altas chances do Vegapunk ter estudado ele, podendo criar um clone seu. Vegapunk já criou secretamente um clone da Bakugan Stussy, uma membro dos Piratas Rocks, e o Evil também parece ter sido um clone mal sucedido do Barba Branca, já que o Newgate não parecia interessado na Stussy. Então Vegapunk também poderia ter criado um clone do Rocks se tivesse a oportunidade. E essa seria a oportunidade perfeita de vermos o seu poder atualmente na história, em comparação com os personagens que temos agora, e não apenas em flashbacks. E por fim, na minha opinião, o mais insano de todos é justamente o Rei dos Piratas, Gold Roger. Temos que lembrar que o Roger foi executado pela marinha, então é praticamente certeza que o seu corpo foi mantido pelo governo mundial após a sua execução. Afinal, o Gorosei Saturno é um cientista que estuda vários tipos de poderes e de doenças, e ter a chance de estudar o corpo do homem que superou a todos seria perfeito para ele. Então, como Vegapunk trabalhou para o governo mundial, as chances dele ter estudado o corpo do Roger também existem. E só de pensar nisso, eu acho insano a possibilidade de realmente existir um clone serafim do Gold Roger atualmente. E assim então poderemos enfim ver o Rei dos Piratas agindo pessoalmente. Então no fim tudo é possível para aquele que está 500 anos à frente da humanidade, até mesmo trazer os mortos de volta à vida. Então se prepare porque o cérebro do Vegapunk ainda está vivo e a qualquer momento o ovo de Egghead eclodirá, nos revelando os maiores segredos do mundo.